ela nos fala de um dos atributos de Deus. A liturgia nos fala que Deus é todo-poderoso. Usamos até uma outra palavra para dizer que é onipotente, né? A junção de duas palavras em latim, né? Ora, como é que Deus manifesta essa sua onipotência? A liturgia de hoje nos mostrava que muito mais do que o poder de Deus para criar todas as coisas, essa onipotência de Deus, ela se manifesta sobretudo no perdão e na misericórdia. Deus mostra o seu poder assim, mas Deus esbarra, mesmo podendo criar todas as coisas, criou a mim, criou a você, Deus esbarra para nos salvar na nossa liberdade. Há uma realidade mais profunda na nossa alma, em que só quem tem a chave somos nós. E mesmo Ele, repito, podendo criar todas as coisas, Ele não pode trair. Ele deu a nós essa graça, de termos poder de dar a Ele a permissão ou negar a Ele a permissão. É aí que acontece a conversão da nossa vida. É um mistério. Deus dá uma graça, Deus dá um desejo da presença dEle, Deus nos atrai a Ele, Deus nos chama por uma pessoa ou por outra, por um movimento ou pelo outro, uma palavra na liturgia, Deus nos atrai a Ele, mas a decisão de permanecer ali é nossa. Nesse processo de conversão, na história da salvação, muitas vezes Deus fez aliança com o povo voltou as costas em relação a Deus, em direção a Ele, e Deus não se cansou e ia atrás novamente do povo. Assim também na nossa vida. No trecho de hoje, da leitura do profeta Ezequiel, o profeta registra uma reclamação, uma murmuração de que Deus estava abençoando muito alguns que não mereciam. Isso acontece também conosco, né? A gente começa a julgar a Deus com os nossos critérios, julgar a vida do outro, achando que Deus vai reagir na vida do outro como a gente pensa. Deus não, Deus é perfeito, Deus é infinita misericórdia. E aí, hoje a leitura, o profeta Ezequiel perguntava assim: a minha conduta que não é correta, ou por acaso é a vossa conduta que não é correta? E Deus vai aí dar aquele puxão de orelha, né? Através do profeta Ezequiel, no povo de Israel, daqueles que pensavam e tinham a sua régua própria para julgar a vida do outro e a história. E aí o profeta relembra para nós isso hoje, né? Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou, ele conserva a sua própria vida. Ele diz aqui, arrependendo-se dos seus pecados, com certeza ele viverá. Deus não criou ninguém para a morte, para a condenação, para o inferno, para a destruição. Não, Deus nos criou para a felicidade eterna. Deus nos criou para vivermos eternamente junto dEle. Para isso Ele colocou em nós sementes de eternidade, desejo das coisas que durem para sempre. Ora, mas é preciso então que a gente dê o passo da conversão. Por isso, na segunda leitura que ouvimos, o salmista colocava nos nossos lábios uma prece: recordai-vos, ó Senhor, vossa bondade, recordai-vos que vossa bondade e vossa ternura são para sempre. Que oração linda, pai, para rezar para os filhos, que oração linda, marido, para rezar para a esposa, e vice-versa. Recordai-vos, Senhor Deus, recordai-vos. O salmista vai implorando a Deus: lembra-te, Senhor, de quem tu és, lembra, tem misericórdia dessa situação, daquela outra. A conversão começa aí, o processo de conversão começa aí, com a oração, com a súplica. Depois, a outra leitura que ouvimos, a leitura da carta aos Filipenses, Paulo aponta para a comunidade de Filipos que é preciso humildade. Você pode me dizer: mas padre, eu rezo tanto, eu faço o dever de sentar-se, padre, olha, a gente cumpre as riscas do movimento, a gente partilha a palavra, a gente isso, a gente aquilo, mas sem humildade não atinge o coração de Deus.
Ah, padre, mas eu faço vigílias com o Frei Josué, com o Frei Gilson, não sei mais quem, vou no movimento e tal, mas sem humildade não atinge o coração de Deus. Será só um palavrão, uma verborreia, desculpa dizer assim, que a gente fala e não muda a vida. A palavra de Deus está mostrando na segunda leitura de hoje que há um caminho que Jesus fez e que tem que ser o nosso caminho também. Qual? O caminho do esvaziamento, o caminho da kenosis de Jesus, o caminho do rebaixamento. Paulo aos Filipenses dizia isso, olha, sendo ele de condição divina, ele não se igualou, ele não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas ao contrário, ele assumiu a forma de escravo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. E essa a chave da humildade. A conversão começa aí. A conversão começa quando nós reconhecemos a nossa necessidade. Senhor, eu te apresento o meu nada, e o Senhor é o meu tudo. Tudo que eu tenho vindo de ti. E a gente apresenta o nosso nada. Fizemos uma coisa boa, louvado seja Deus por isso. Fizemos uma coisa que não foi boa, Deus tem misericórdia, eu prometo que vou tentar melhorar. Humildade de reconhecer o erro, de dar um passo para trás. Humildade de reconhecer a fonte de quem recebemos todas as coisas, e não ficar no pedestal se auto-incensando, que beleza, como eu sou bom, melhor marido do mundo, melhor esposa do mundo, que beleza, não tem ninguém igual eu, igual a mim, perdão. Mas desculpa, a humildade é o caminho de Cristo. Sem humildade a religiosidade é uma coisa vazia. Sem humildade a nossa prática religiosa vai ser só frequência de igreja. Não, e o Senhor nos trouxe para junto dele, porque ele nos quer converter. Quanta maldade ainda dentro de nós, quanto egoísmo, quanta impureza, quanta ganância, quanta indiferença em relação à vida do outro. É nesse lugar que o Senhor quer chegar. E é ruim, claro que é, fazer um diagnóstico, olhar para a própria vida e dizer, puxa vida aí, opa, toma jeito aí, Padre Renato, como é difícil olhar no espelho da consciência e perceber quanta coisa ainda tem que caminhar. Mas que bom, você já deu o primeiro passo. Que bom que você está aqui, você já deu o primeiro passo e você tem buscado, e Deus tem visto a tua busca. Que bom que é assim. Mas para isso, eu repito, o caminho é a humildade. Se a gente não frequentar essa estrada, a gente não entender isso, a nossa religiosidade vai ser uma coisa vazia, inútil, vamos perder tempo, É essa construção que se faz a partir da humildade. Paulo, então, na segunda leitura, falava sobre isso, a beleza do que Paulo está ensinando para nós hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Olha aí, existindo Ele em condição divina, Ele é Deus. E aí a gente olha Ele no presépio, olha Cristo na cruz, olha Cristo 30 anos em Nazaré, que vida humilde, simples, fazendo as coisas de casa com José e com Maria. Ele é Deus, Ele é o Criador. Ele quis aprender das Escrituras, aprendeu com a mãe Maria a falar, a fazer as coisas domésticas. Gente, porque se a gente não se colocar e dirigir o nosso olhar a Ele, a gente vai ficar disputando quem é mais forte, quem tem mais autoridade, quem grita dessa daquela forma. Ah, Padre, mas a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é não sei quem. Não, bate no peito, assume a sua responsabilidade, olha para Cristo e diz, Senhor, nós queremos olhar para Ti e recomeçar sempre. A experiência de Cristo na leitura de hoje, a palavra é uma palavra linda, em grego é kenosis. Grava isso no seu coração. Kenosis quer dizer esvaziamento. Sabe, jogar fora esse orgulho, essa vaidade, essa soberba que está aí, cheia de razões sem razão. A kenosis do Cristo foi esse esvaziamento. E é linda a palavra do apóstolo hoje, Linda, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Olha isso. De quem você quer os louvores, a exaltação? É dos homens? É só uma carreira de sucesso e coisas bonitas dessa vida? Ou você quer o céu? Sim, porque o caminho da humildade coloca diante dos nossos olhos essa medida grande, alta,
alta. Não, eu não quero só um aplauso de um momento. Eu não quero só um elogio de alguns segundos. Eu não quero um incenso só dessa vida. Não, eu quero viver essa realidade de uma medida alta. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, dizia Paulo aos Filipenses, dando-lhe o nome acima de todo nome. Onde você quer escrever seu nome, querido? Ei, irmão, irmã, você tem gastado a sua vida. Olha quantas energias, olha quantas canseiras na vida de trabalho, na tua profissão, com os teus filhos. Olha a canseira e as canseiras dessa vida. Cai, levanta, se aborrece, se inicia aquilo, e parece que vai dar em nada. É muito pouco querer só uma carreira, dinheiro e coisas dessa vida. É muito pouco, você merece mais. Deus te criou para mais. Ei, querido, eu digo, a medida alta é essa que Paulo aponta hoje na carta aos Filipenses. O exaltou acima de tudo, ele deu um nome acima de todo nome. Assim é o nome, no nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Querido, preste atenção aqui, por favor, casado, solteiro, viúva. Você não pode descansar enquanto Jesus não for o Senhor da sua casa. Não se contenta só com teu filho fez catequese ou foi à missa, não. Vai observando se Jesus é o Senhor da vida dele. Não se contenta só não, se o teu marido ou tua esposa, quem sabe, cumpriu ali alguma obrigação religiosa. Se pergunte, olhe, perceba, será que Jesus de fato é o Senhor da vida dele e dela? Quem é que toma as decisões na vida? Esse é o Senhor. Por isso Paulo vai mostrar a beleza do texto de hoje. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. É esse o nosso alvo, é essa a nossa meta, é essa a missão do casamento, da família, da igreja no mundo de hoje. Não é só angariar fiéis, pessoas, coisas, construir patrimônio. Não, gente, isso aqui vai ser tudo destruído. Vai chegar daqui a pouco um dia que vai ficar pedra sobre pedra, e a igreja vai ser você, e a igreja vai ser você no meio da sociedade, e o Cristo que vive em você vai testemunhar nos ambientes, e o Cristo que vive em você, ele vai ser no meio da sociedade essa luz, esse farol. As pessoas vão olhar para a sua vida perdida, sem saber para onde vão olhar para a sua vida e vão dizer: eu posso seguir aquele ali, aquela ali, porque olha só, a vida dele como é uma vida inteira, não é uma vida despedaçada, não é uma vida inteira. É essa a realidade que a leitura de hoje está nos mostrando. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso termina a leitura, irmãos, com essa parábola contada por Jesus. Preste atenção aqui, por favor, escuta, olha. Dois filhos da parábola de hoje. Aquele que disse não por alguma circunstância, e ele se arrepende, e ele volta atrás, e ele cai em si, faz exame de consciência, e ele pensa no chamado, e ele volta atrás, e ele vai dizer sim ao Pai. Ele tinha dito não por algumas circunstâncias, mas ele se arrepende, ele diz não, e agora ele diz sim, ele vai adiante, se converte. Mas há um outro filho também que diz sim, que é o certinho, bonitinho, e que nunca faltou uma missa, e quem sabe no movimento ele é lá o primeiro a chegar e faz isso e aquilo, todos os detalhes, mas não se converte. Quanta gente frequenta a igreja e ainda não se converteu? Quanta gente que frequenta a igreja e ainda não entendeu isso? É aquele segundo filho da parábola. É o segundo filho que diz sim Senhor, e está dentro da igreja e vive da experiência religiosa desde que nasceu nesse berço. Mas Deus está pedindo algo, ele diz agora não. Mas Deus está pedindo algo, eu sei que está ultrapassado esses mandamentos, Deus está pedindo algo, quem sabe amanhã eu vou, hoje não. É esse filho, esse segundo, que diz um sim da boca para fora, que diz um sim formal, que diz um sim exterior, que diz um sim simplesmente para estar presente nos números, mas que a vida não foi compungida pelo poder do Evangelho. Irmãos,
que Deus quer nos ensinar nessa manhã, que essa palavra tem que compungir os nossos corações. A gente tem que sair toda vez que lê o Evangelho com um pouco de vergonha. Senhor, eu ainda não estou vivendo nada disso, me ajuda. Nós precisamos sair da missa com uma prece a Deus, me dá uma graça, Senhor. Eu quero viver essa palavra, tenho sede de Ti. Eu não quero ficar só na exterioridade da religião, não. Eu quero de fato viver o discipulado. É isso que a liturgia de hoje está nos chamando. E eu gostaria muito de dizer para vocês, passar a mão na cabeça e falar: que lindo, a igreja está linda, olha essa quanta gente bonita, todo mundo, né? Que beleza, todo mundo cheio de fé, vivendo 100% a fé, que beleza. Não, gente, quando a gente olha para a sociedade lá fora, a gente vê que o nosso papel ainda não está sendo cumprido. Quanta gente morrendo à nossa volta, quanta gente precisando do valor do Evangelho, e nós somos chamados a semear. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração, mas eu quero repetir para você: Deus que eu creio, Ele é todo poderoso, e Ele pode me dar uma graça hoje, Ele pode te dar uma graça hoje, para virar essa chavinha lá dentro da nossa alma e tomar uma decisão pelo Evangelho de Cristo, decisão pelo senhorio de Cristo na própria história, decisão de uma reconstrução de um caminho. Ele não está perguntando se você teve uma criação religiosa, como aquele filho da parábola que disse não para aquela circunstância. Quantos de nós talvez não tivemos, mas hoje Ele está te chamando? Você quer? Vai, muda de vida. Quanto tempo você não se confessa? Vai para o confessionário. Quanto tempo você não tem tido aliança comigo? Quanto tempo? Quanto tempo você não tem ouvido a minha voz, filho? Quanto tempo você apertou o botão automático? O casamento está assim, ó, uma engrenagem, faz, acontece, isso e aquilo, e vai, acorda e dorme. Quanto tempo você entrou nesse piloto automático? Para, desliga um pouquinho esse motor aí. Na beleza do Evangelho de hoje, nosso Deus é um Deus onipotente, e a sua onipotência se manifesta no seu perdão e na sua misericórdia. Da parábola contada dos dois filhos, Jesus está chamando a atenção dos fariseus. E ali Jesus diz assim: olha, vocês que frequentam o templo, a sinagoga, vocês que andam com as faixas aí, né, dos títulos dos versículos religiosos, as prostitutas e os publicanos vos precedem no reino dos céus. Eles vão chegar primeiro que vocês. É duro ouvir isso, né? Mas se eu não me converto, você não se converte, vai acontecer isso. Muita gente nunca veio a uma missa, não conhece nada, às vezes vive na prostituição, está tudo errado. Mas uma graça que ela recebe para se converter para o céu e chegar primeiro. As prostitutas e os publicanos nos precedem. Aqui abre um parênteses, detalhe: vos precedem convertidos, tá? Porque também tem muita gente que usa essa palavra para dizer: não, não precisa na igreja não, né? Os prostitutas vão chegar lá dentro, posso viver tranquilo, né? Minha vida aí como eu quiser. Prostitutas e publicanos convertidos, porque quando João Batista pregou, tanto se converteram, ele muda de vida. Madalena é só uma delas do Evangelho, mas há muitos outros. Então, essa conversão, nós temos ouvido isso dentro da igreja. Não, Padre, o importante é ser feliz, né? Fulano escolheu aquele caminho que ele tem. Antigamente até era pecado, mas agora mudou, né? A gente vai mudando, a palavra de Deus é o nosso gosto. Não, a palavra de Deus é a mesma. E eu, com o microfone na mão, sou o primeiro que tem que me converter. E a palavra fala para mim, e fala para você, e fala para o outro irmão que crê. E é assim. A palavra não mudou, Senhor, eu preciso mudar. E você está escutando isso aí a toda hora, um relativismo, né? Não, Padre, o importante é o amor, né? Eles se amam, o que que tem, né? Eles se amam. As prostitutas e os publicanos vão chegar primeiro, hein? Mas convertidos, vive no pecado, tem que se converter. Caiu no pecado, tem que se confessar. Errou, tem que pedir perdão. A palavra de Deus é essa. É Ele o Criador, não eu. Ele é o Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra. E Ele quer fazer com que a redenção dada por Ele a nós, ela chegue na nossa vida. Não é um espetáculo. Não é um filme que a gente
está assistindo, e a gente vai embora para casa, joga fora o ingresso do cinema, e tchau, tchau. Não. A vida, os protagonistas da história, cada um é protagonista da sua história. Cada um vai dar contas dela. Hoje eu queria que você levasse no seu coração essa palavra. Deus é todo poderoso. Onde você acha que você não pode, Deus pode. Alguns me dizem assim: Padre, eu tenho há anos, muitos anos, tentar contra um vício, um pecado, uma situação, eu não consigo. Eu já fiz terapia há tantos anos e não consigo. Eu já escutei isso aqui e não consigo. Você pode não conseguir, mas Deus consegue em você. Melhora a qualidade da tua oração, melhora a tua relação com Deus. Alguns espinhos na carne, Deus vai permanecer, vai deixar, como deixou em Paulo. E Deus falou para ele: basta-te a minha graça, porque na tua fraqueza se manifesta a minha força. Paulo queria, né, que tirasse logo o espinho na carne, tirasse logo o sofrimento, a tribulação, sei lá o que foi, mas era uma coisa humilhante para ele. Ele olhava para aquilo toda vez, e era um espinho na carne. E Deus falou: basta-te a minha graça, basta-te a minha graça. O que eu estou falando aqui hoje não é papel da filosofia, da sociologia, da psicologia. Essas ciências todas vão ajudar, claro, cada uma no seu âmbito, sem dúvida. Mas aqui eu estou falando daquela chavezinha lá da consciência, lá dentro, onde eu e você temos a chave de virar ou não, de deixar Deus entrar ou encostar a porta e dizer: ainda não, Senhor, volta amanhã. De uma conversão pessoal. Eu não sei qual área da sua vida. É na área do teu dinheiro? São os teus relacionamentos? É a tua vida sexual? É o teu comportamento moral na sociedade? Eu não sei em que área você diante de Deus deve se examinar. Mas Deus tem conversão para todos nós. Que Santa Teresinha, hoje a santa que celebramos, ela seja para nós esse modelo no dia de hoje. É um modelo maravilhoso. Apaixonada por Jesus, 15 anos entra no convento de Lisieux. Vai pedir ao Papa, ela quer ser freira, ela quer ser consagrada, carmelita, mas não pode, não tem idade. E ela faz todo o esforço possível. Vai a Roma. Não, vou pedir ao Papa, eu quero ser freira, eu quero me consagrar a Deus. E essa menina tão jovem, o Papa dá permissão, entra no convento, aí viver enclausurada. Teresinha, ela se fez tão pequena e agradou tanto a Deus, mas havia no coração dela desejos grandes. Ela era ambiciosa. Eu queria abraçar, eu queria ser tudo na igreja, todas as vocações. Ela fala isso, né? Na história de uma alma, sua autobiografia. E aí ela olha para o coração, e ela quer ser o coração da igreja, e no coração ela quer ser o amor, né? Porque o amor abarca todas as vocações. E ela entende isso, ela inaugura na igreja uma espiritualidade, uma escola de espiritualidade, que é a infância espiritual. Que o importante não é fazer grandes coisas, mas é fazer extraordinariamente bem as pequenas coisas, dar o melhor nas pequenas coisas. Essa é a escola de Santa Teresinha, essa é a escola, né? A escola da infância espiritual. E essa grande santa morreu tão novinha, 24 anos, tuberculose, num convento em Lisieux. Que ela interceda por nós, pelas nossas necessidades no dia de hoje. Não sai da igreja hoje sem fazer um pedido, uma oração, uma prece pela intercessão dela. E ela disse isso, né? Ela prometeu que ela passaria o céu dela, derramando graça sobre a terra. Que Santa Teresinha do Menino Jesus interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,